Então, gente, é o seguinte, a gente organizou aqui a prática e como a gente tinha comentado, a gente vai fazer do mesmo o exemplo que a gente deu no quadro, que seria uma solução de sal, né, o sal de cozinha que você tem em sua casa, e água, né? Aqui a gente colocou aqui nesse recipiente. E aí é o seguinte, para ficar didático, a gente coloriu o sal. Então a gente pegou um corante, desses corantes que está disponível para vocês, a gente fez uns truques aqui e aqui a gente coloriu e já tem aqui exemplos de solução, tá vendo? Então a gente vai apresentar para vocês elas coloridas, mas para ficar visível para vocês no vídeo. Mas em casa, você não precisa colorir, você pode usar o seu sal mesmo lá do cozinha, pegar um pouquinho lá com sua mãe, né, com alguém aí e fazer seu experimento normalmente. A ideia é qual? A ideia é a gente fazer os 4 experimentos, fazer as 4 soluções e fazer a solução insaturada, a solução saturada, a solução supersaturada e a solução saturada com o corpo de fundo ou com o corpo de chão. A gente colocou o corpo de chão aqui porque a gente tem um tubo de ensaio menorzinho aqui, tá? Então esse tubo de ensaio aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente usou uma proporção porque ele tem 10 ml aqui. Então a gente não vai usar, como a gente não usou 100 ml de água, que é a solução proposta, a gente usou só 10 ml, então nós vamos usar 3,6 gramas de sal para fazer a proporção correta. Na proporção que o livro traz, né, nas proporções adequadas para poder fazer a prática, seria 36,6 gramas de sal para cada 100 ml de água. Então, só mais uma vez para reiterar, nós vamos usar 10 ml de água e nós vamos colocar a proporção ali de 3,6 gramas de sal de cozinha, que é esse sal comum que a gente tem. O Adílio ele já está fazendo para vocês enxergarem como aqui a gente tem um tubo de ensaio pequeno, aqui tem as 3,6 gramas de sal, vou colocar aqui nesse recipiente aqui, não sei se está dando para vocês verem, né? Ele vai colocar aqui a água e aí a gente vai fazer a mistura, né? Porque a gente precisa saber se essa solução ela vai ficar saturada, né? O tipo de saturação, ou se ela vai ficar insaturada. Para ela ser insaturada, Adílio, o que ela precisa ter? Qual que é a característica dela? Então, pessoal, olha só, nós misturamos aqui, ó. Então peguei, né, 10 ml da água, né, e quantidade menor que o 3,6 gramas de sal. Então aqui nós temos uma quantidade inferior que vai classificar a solução como insaturada. Não sei se possível. Vamos colocar o corante aqui só para ficar mais fácil para enxergar, só para vocês entenderem que essa solução aqui ela não apresenta grau de saturação. Ela está com a quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade, então ela é uma solução insaturada. Nós colocamos aqui com o corantezinho também, mas como a quantidade de sal é inferior à do coeficiente de solubilidade, então nós temos uma solução insaturada. Tá? Todo o sal que foi colocado aqui foi completamente dissolvido, né? Então diluiu completamente o sal, o que caracteriza como uma solução insaturada. Vou colocar aqui no nosso tubinho, para ficar aqui na sequência, todo o sal completamente diluído, então uma solução insaturada, com a quantidade de soluto inferior ao indicado pelo coeficiente de solubilidade. Tá? Essa solução aqui, dá para vocês verem, coloca aí a dica para nós, ela é uma solução saturada, essa daqui. Por que essa solução aí, Adílio, ela é saturada e por que essa aqui é insaturada? Então, essa daqui que é insaturada, a quantidade, né, do soluto presente,
que é o nosso sal de cozinha, é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, ele é inferior a 3,6 gramas para 10 gramas de água, né? Ou 10 ml, que foi o que nós medimos aqui. Então, como a quantidade é inferior, é uma solução insaturada. Essa aqui, que é saturada, a quantidade que nós colocamos de sal é exatamente o indicado pelo coeficiente de solubilidade, que é o 3,6 gramas. Então, para 10 gramas de água, tem exatamente 3,6 gramas de sal aqui. Então, atingiu o limite, né? O coeficiente de solubilidade é o limite de soluto presente para esse solvente. Essa solução aqui, a gente indicou ela como sendo a Supersaturada. supersaturada. Mostra lá. Essa daqui é supersaturada. E o que indica que ela é supersaturada? Ela tem uma quantidade maior do soluto, né? Então está acima do 3,6 gramas. Se a gente for comparar pela cor, gente, dá para enxergar que há uma diferença aqui, ó, de tonalidade. Justamente porque, como a gente coloriu o sal, que é o soluto, então a gente vai ter uma diferença aí de tonalidade. Essa daqui é um pouco mais concentrada, tem uma quantidade maior de sal, né? Então ela está totalmente diluída, mas ela tem uma quantidade acima que o coeficiente de solubilidade indicava. Então, como ela tem mais sal, ela fica um pouco mais concentrada e mesmo assim continua completamente diluída, tá? Então essa é a supersaturada. E por fim, a gente tem a saturada com corpo de fundo ou com corpo de chão. Aí nessa daqui nós temos uma quantidade muito maior de sal, né? Ela ficou com um excesso de sal, vamos dizer assim. E o excesso do sal veio aqui para o fundo. A gente até tinha usado um corantezinho também, usou um corante para indicar aqui, ó, o corpo que foi formado aqui no fundo, né? Pode ser chamado também de chão, corpo de chão, ou precipitado. Então, o excesso de sal precipitou e veio aqui para o fundo do recipiente. Então, esse daqui com uma quantidade muito maior. Nós adicionamos muito mais sal, né? Bem acima do 3,6 gramas. E todo o excesso, né? O excesso veio para o fundo. Então, a água conseguiu dissolver um pouco desse sal, mas o excesso veio para o fundo. E aí nós temos uma solução saturada com corpo de chão. Então é isso. Fica para vocês aí a prática para a próxima semana. Fazer essa solução na casa de vocês, que, como a gente disse, é super simples. E eu espero o retorno de vocês com vídeos, tá? Faz a solução e manda um vídeo pra gente poder validar a atividade de vocês, tá bom? Obrigada e até semana que vem. Valeu, turma!